E nesse sentido, né? É claro que você já deixou claro, determinar o futuro talvez não seja a palavra mais correta, mas a gente certamente vai ver essa movimentação. E essas discussões, né, sobre a bolsa americana estar sobrecomprada, especificamente nas sete magníficas, em empresas de tecnologia, você vê espaço, de repente, para a gente, e aí retomando as conversas das últimas semanas, para movimentações mais corretivas, porque especificamente a gente viu um movimento interessante que fundos, que grandes gestoras ainda estão um pouco pé atrás, e o que acabou não só sustentando, né, mas tendo bastante impacto na Bolsa Americana foi pessoa física, os milhares de Brunos e Felipes, como você bem falou. Você está percebendo, né, os institucionais um pouco mais cautelosos com o cenário macro, com esse cenário das companhias que evitam, talvez, determinadas exposições tão otimistas como a gente tem visto pessoas físicas? Eu vejo exatamente isso, mas não é uma novidade. Já faz algo como 3 anos que os grandes gestores, os fundos institucionais, eles já veem que o mercado está muito esticado. Na verdade, tem uma distorção bem atípica, né? A gente vê muitas empresas tradicionais, indústrias de base, empresas que são super sólidas, valendo muito pouco, tendo sofrido antes ou pós-pandemia. Quando eu falo antes ou pós, porque tiveram empresas como, por exemplo, produtoras de garrafa de vidro, a maior produtora de colchões aqui nos Estados Unidos, essas empresas explodiram de venda e, consequentemente, de valor durante a pandemia e agora estão sentindo a ressaca. E outras tiveram uma dinâmica diferente. Mas o fato é que hoje a gente vê as empresas de tecnologia que estão supervalorizadas, que tinham sofrido uma correção, a gente observa elas recuperando o valor, se não por completo, mas muito próximo, ou seja, a bolha se criou novamente, se é que tem uma bolha, e outras empresas tradicionais que têm geração de caixa, que entregam resultados. Eu estou falando de 3M, Coca-Cola, para não ficar fazendo uma lista aqui de nomes. Muitas dessas empresas não estão tão depreciadas. Então, essa distorção, isso pode ser encarado como oportunidade, ao mesmo tempo, isso é o que gera esse desconforto. Os grandes gestores entendem que ainda essas grandes empresas de tecnologia estão suscetíveis a uma enorme correção. De forma prática, e eu me lembro bem, há 3 anos atrás, numa reunião de comitê aqui interna, a gente decidiu, foi unânime, de que esses ativos estavam muito esticados. E aí, logicamente, dentro de uma série de condições, nós não recomendávamos e não aportávamos e não fazia parte da estratégia de alguns fundos nossos. No entanto, de lá para cá, subiu mais 50%. Então, onde eu quero chegar? A gente pode achar que está caro, e ainda pode subir mais 50, 80, então, de alguma forma, também é difícil estar completamente fora. Então, requer uma estratégia uma gestão ativa muito eficiente para tentar conseguir tirar proveito do lado bom e se defender de momentos ruins.